irmãos, irmãs. Então hoje vamos continuar meditando sobre o sermão profético, o sermão escatológico de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Então agora dos versos 24 a 27. Então o texto diz o seguinte: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então aqui nós vemos Cristo continuando então o seu sermão profético, né? Falando sobre como será a sua volta depois deste grande período, desta grande tribulação, né? Nós podemos aprender e podemos ser ensinados pelo nosso Senhor Jesus nesta questão. Então ele diz ali no verso 24, né? Naqueles dias, né? Mas naqueles dias. Então, nesse seria, compreende o período onde surgirão, então, os falsos mestres, as falsas doutrinas, como nós temos visto até aqui, né? As fomes, as guerras, perseguições da igreja, né? Eventualmente. E algumas dessas coisas, elas já aconteceram, né? Já foram relatadas e confirmadas pelas palavras do nosso Senhor Jesus, né? Algumas coisas continuam ainda acontecendo nos dias de hoje. Muitas delas voltam a acontecer justamente para servir, para nos lembrar novamente das palavras de Cristo, de que tudo aquilo que Cristo falou que viria a acontecer, de fato aconteceu. Então, com base nisso, nós podemos ter mais certeza ainda de que Cristo, então, de fato virá, assim como ele o disse, né? Porque tudo o que ele falou, de fato aconteceu. Então, nós podemos crer na sua palavra, né? Que a sua palavra, de fato, se concretizará, assim como se concretizou em alguns outros fatos, né? Como, por exemplo, nós vimos também anteriormente sobre a destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu, então, no ano de 70 depois de Cristo, né? Prenunciado, então, pelo nosso Senhor. Então, algo que de fato aconteceu, então nós podemos confiar na sua palavra, né? Então, após essa referida tribulação, né? Como ele diz ali no texto, né? Mas naqueles dias, após a referida tribulação. Então, nós não sabemos no dia, na hora em que Cristo virá, né? A palavra do Senhor não nos informa, né? Não nos dá uma data precisa. Então, o que nós devemos, de fato, nos preocupar é que nós devemos vigiar, orar, aguardar ansiosamente por este momento, né? Por este grande momento, né? Assim como Pedro nos ensina também, lá em 2 Pedro 3, de 10 a 13, falando como talvez este momento será, né? Ele diz assim: virá entretanto como ladrão, como uma forma rápida, uma forma repentina, né? Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então aqui Pedro também já fala um pouco do que Cristo nos ensina no final do verso 24 e no verso 25, quando Cristo diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aqui nós podemos entender que de fato essas coisas acontecerão, né? Tudo isso será visto, será visível, será um prenúncio, né, da chegada de Cristo, da volta de Cristo, da sua segunda vinda, né? E também como Cristo virá, então, né? Ele também nos ensina aqui no verso 26, né? Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, né? Então, novamente, a vinda de Cristo, propriamente dita, será pública e será visível, né? Lembrando também que a nuvem é uma forma de manifestação de Deus, né? Como nós vemos em várias passagens do Antigo Testamento, e Cristo então virá com grande poder, né? Em contraste com a sua primeira vinda, que foi mais simples, mais humilde, em fraqueza, em forma de sofrimento, mas para morrer por nós, dentro, obviamente, dos planos de Deus, né? Não que Cristo não pudesse ter vindo dessa forma na sua primeira vinda,
mas agora nessa segunda vinda ele vem com poder e glória, então, né, dentro, novamente, dos planos de Deus, né, com grande poder para salvar o seu povo, para livrar o seu povo desse período de grande tribulação. Né? Então, somente alguém com tamanho poder para livrar o seu povo do anticristo, deste período de grande tribulação, né? Como diz a palavra. E no verso 27, então Cristo nos diz como será esse momento, né? Com relação a nós também. Né? Como diz assim, e ele, então Cristo, né? Enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos nos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então Cristo virá para reunir o seu povo. Né? Cristo então não julgará este mundo, não aplicará sua justiça santa, perfeita, enquanto o seu povo, os seus escolhidos, não estiverem salvos e seguros, reunidos. Né? Então, por exemplo, nós podemos lembrar que o dilúvio, né, não se iniciou enquanto Noé não estivesse seguro dentro da arca. Né? Então, novamente, nós podemos crer, né, nas palavras de Cristo que ele somente julgará seu mundo após todos nós estivermos reunidos. Né? Então, a ira de Deus, né, novamente, né, não se manifestará enquanto não estivermos seguros. Então, nós, com este texto, com este ensinamento de Cristo, com essa promessa de Cristo, nós podemos aguardar ansiosamente, esperando que neste momento, então, a igreja será reconhecida com a sua vinda. Novamente, nós não sabemos a data, nós não sabemos o dia exato, mas nós devemos nos preocupar, ter a certeza, ter a confiança, o referencial de que ele virá. Né? Esse deve ser o nosso ponto. Né? Devemos aguardar ansiosamente por esse momento. Né? Então, e novamente, será no momento em que Deus assim já estiver planejado, já entender que deve ser dessa forma, né? E será então novamente a consumação dos planos de Deus. Não será no momento dos nossos planos, não será conforme a nossa vontade, mas será conforme a vontade do nosso Senhor. Então será no momento da consumação dos seus planos. Então que nós possamos vigiar, orar, aguardar ansiosamente por este momento, aguardando a segunda vinda de Cristo. Amém?